meus companheiros de trabalho, companheiros do movimento espírita. É com muita alegria que nós estamos aqui, vocês já estão vendo que nós temos companheiros queridos que estarão conosco. Eu vou apresentá-los daqui a pouco. Mas hoje é dia 5 de outubro, e é justamente em torno desta data que nós vamos conversar. Mas eu queria ler para vocês uma poesia que foi recebida no dia 5 de outubro de 1974, da autoria de Roberto Pedro Michelena. Daqui a pouco vocês vão saber a quem a gente está se referindo. E ele diz assim: dispersos, mas atentos aos próprios labores, com surpresa entreviram o portento da vinha e que santo e paciente ela um só dono tinha. Jesus Cristo, o maior de todos os feitores. Recordou a lição que dera aos precursores. Vós sois um. Logo, o ideal nos corações se aninha das legiões de irmãos que se alistam na linha da unificação. Chamaram seus autores de áureo o pacto, e aos 25 anos de ouro soma-se o galardão de prata em jubileu, triunfo que o valor da doutrina acresceu. Falhar nesta união é um labéu e um desdouro. Solidários ao mestre e fiéis à boa nova, veremos o dia em que o mundo se renova. Então, nesta hora, nós vamos buscar a inspiração do alto, no sentido de que possamos, durante este período em que vamos conversar, trazer informações preciosas para os amigos que coordenam o movimento espírita em nosso estado. Então, nós pedimos que, nesse instante, estes amigos, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Marche e tantos outros amigos que estão no dia a dia no trabalho da unificação, que possam também intuir os nossos amigos queridos para essa conversa, que nós temos a certeza será proveitosa. Que estejamos em paz. Nós estamos aqui, meus amigos, e eu quero apresentar a vocês dois companheiros muito queridos e que vocês, então, estão conhecendo, né? Agora, eu quero apresentar o nosso querido amigo Lidiênio Barreto de Menezes. Boa noite, Lidiênio. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos aqueles que estão nesse momento nos ouvindo. É com muita alegria que estamos participando desse trabalho, que é falar sobre um acontecimento extremamente importante para o movimento espírita, que foi a assinatura do Pacto Áureo. Bom, eu também, ao lado do Lidiênio, está o seu filho, Lidiênio Lima de Menezes. Boa noite, Lidinho. Boa noite, tudo bom? Assim, a gente está também satisfeito e feliz por estar aqui no dia de hoje, né? Um dia tão importante assim para a gente que, de certa forma, trabalha no movimento espírita. Então, é sempre muito bom, né, saudar aqueles que nos antecederam e com momentos marcantes, né, na nossa trajetória. Muito bom, muito bom. Lidiênio, eu estava lendo este poema, né, do Roberto Pedro Michelena, e quando eu conversei com você, você disse alguma coisa que seria interessante conversar com os amigos. Quem foi o Michelena? Ele foi um dos signatários do Pacto Áureo, representando o Rio Grande do Sul. Ele era militar e, em 1979, nós tivemos lá com o Paiva Melo, o Lucena e, se eu não me engano, o Ademar José de Carvalho, representando a UZE, na última reunião
Na época era chamada zonais, né? E para análise aquele documento que saiu no ano seguinte, orientação ao centro espírita. Então, nós estávamos reunidos no, se não me engano, Instituto Germano, Irmão Germano, Instituto Irmão Germano, e o Pedro Miquelin foi fazer uma visita, né? Foi lá, né? Ele soube da reunião, foi lá e me presenteou com um livro que foi eu extrair esse soneto desse companheiro. Ele foi dos signatários, ele foi o último a desencarnar. Uhum. Ótimo, ótimo. Mas, Lidiênio, que bom, né? A gente ter esse amigo e trazendo essa ideia da união. Mas então, Lidiênio, hoje é dia 5 de outubro. E aí, o que que você tem que dizer para nós sobre essa data que também é importante no movimento espírita? É porque foi nesse dia que na sede da Federação Espírita Brasileira foi assinado um pacto, né? Na realidade, o que a gente chama de pacto áureo é a ata dessa reunião. Por quê, né? Já vinha crescendo um movimento, principalmente nos estados do Sul, em relação à unificação do espiritismo, do movimento espírita, né? Não do espiritismo como doutrina, mas do movimento espírita. Se eu não me engano, a FEB tentou fazer um trabalho desse, se eu não me engano, foi em 1926. Foi até sair um documento, um plano de unificação, e foi quando a FEB começou a dar para as instituições adesas, que o centro se tornava adeso à Federação Espírita Brasileira. Eu, inclusive, vi ter alguns centros que tinham na parede esse diploma, né? A FEB dava um diploma de adesão, um desses centros era aquele centro espírita João Batista, lá em Petrópolis. E depois, mas não foi à frente, porque, por certo, ainda não era a época ideal, porque tudo tem o seu tempo, isso já dizia Salomão lá no Eclesiastes, né? Tudo tem o tempo no propósito de Deus. E, mas, de qualquer maneira, a ideia não morreu, tá? E ela foi crescendo, os estados do Sul tomaram a dianteira, começaram a se movimentar para que essa unificação ocorresse. E quando aconteceu aqui no antigo Distrito Federal, um congresso pan-americano da CEPA, né, que é a Confederação Espírita Pan-Americana, vieram várias pessoas, inclusive muitos desses vanguardeiros, representando os estados do Sul. E no momento que houve assim, que a gente chamaria de vago, né, quer dizer, um período que não tinha nenhuma atividade no Congresso, um grupo resolveu visitar a Federação Espírita Brasileira. E deram sorte que o Vantuil, presidente da federação, lá estava, e eles conversaram acerca da necessidade da unificação. Aí o Vantuil marcou uma reunião para o dia seguinte. Essa visita foi feita no dia 4 de outubro de 1948, e o Vantuil então marcou para o dia seguinte uma reunião oficial. Ele convocou a restante da diretoria da FEB e foi, então, realizada essa reunião estruturada, tá? As bases da unificação, foi lavrada uma ata e todos os presentes assinaram essa ata. Então, essa ata é que a gente chama de Pacto Áureo ou o Pacto de Ouro, assinado pela diretoria da FEB e de muitas federativas presentes ali. Inclusive, tem uma coisa interessante, é que no dia 4, o professor Leopoldo, né, ele tinha ido ao Rio de Janeiro resolver um problema particular dele, e quando ele passou de ônibus em frente à sede da FEB, na Avenida Passo, alguma coisa falou para ele assim, desce. Aí ele puxou a campainha, desceu, foi lá, ele participou dessa reunião, né,
mas não assinou o Pacto Áureo, que no dia seguinte ele não conseguiu chegar a tempo. Mas olha só, né? Quer dizer, alguém, não é? É, Um amigo espiritual, né? Sugere que que ele desça, né? Para participar. Então, Lidiano, nós estamos entendendo que, em realidade, foi a ata desse encontro que foi chamada de Pacto Áureo. isso, é. Inclusive, no livro que você mostrou, nós reproduzimos a ata É, e as assinaturas. Foi, né? Nós tiramos uma. eu estou mostrando aqui, eu vou Mostrada. colocar Aqui está, você em tela cheia para você pessoas mostrar, que. então. Mostra, pode mostrar, ô, Lidiane. Aqui, ó. Isto. Aham, E desse lado aqui, ó. Mostrou. isto. Então, É aí na página está. 34. Hã? É na página 34. Na página 34 está lá a assinatura, não é? Dos É. amigos que assinaram este acordo. Lidiane, me diga uma coisa: foi importante esse acordo para o movimento espírita? Foi importantíssimo, né? Porque entre as resoluções tomadas naquela reunião, né, foi que todas as federativas, né, iriam aceitar a Federação Espírita Brasileira como órgão máximo do movimento espírita no Brasil, e, em contrapartida, a FEB iria criar um órgão exclusivamente para tratar do movimento espírita. Então, em janeiro do ano seguinte, janeiro de 1949, foi instalado na sede da FEB, na Avenida da Paz, número 30, o Conselho Federativo Nacional, que a gente Uhum. chama de CFN. Aham. Lidinho, você tem alguma coisa para contar para a gente, relatar para a gente a respeito desse fato? Você acha que foi importante também para o movimento Não, espírita? com certeza, né? O que eu acho interessante nesse processo todo é o seguinte, é que quando a gente fala na figura do professor Leopoldo, né, assim, o nível de convivência que a gente teve aqui na nossa região, principalmente na nossa casa espírita, é muito grande com ele, né? Assim, uma geração antes da minha, né, meu pai, minha mãe, a tia Laís, né, foram pessoas que conviveram diretamente com o professor Leopoldo Machado. Então, assim, a gente escutava histórias daquela pessoa que era o amigo de convivência, né? A história do palco nosso, que é meio torto por conta de que, né, a gente sempre valorizou a questão da arte e no projeto original não tinha, né, o palco no projeto. Aí a tia Laís, que convivia direto com o Leopoldo, falou: mas não vai ter palco, não. É, Aí o presidente da instituição resolveu lá dar um jeito e fez o nosso palco, que ficou meio descentralizado em relação ao salão, né? Mas tudo isso assim, foram histórias, né, que eu escutei desde pequeno e que sempre foi assim, muito marcante na casa espírita que eu frequento, né? Vamos dizer assim, a casa espírita sempre teve um DNA muito grande em termos de participação no movimento espírita, né? Evangelizadoras que iam buscar em Niterói as aulinhas de evangelização, pintar, né? Depois botava no papel mais endurecido e guardava, fazia umas capas de plástico para guardar. Então, assim, então a gente tem histórias, assim, diversas histórias, né, ao longo dessa trajetória que mostra, né, o resultado desse momento de ouro do movimento espírita, né? A gente, de certa forma, colhe esse resultado. é. Ô, Agora, Davi, só lembrando, Lidênio, antes de você falar, Lidinho, lembra o nome da casa espírita e o município? Ah, tá. O Centro Espírita Caminhamos com Humildade em Nilópolis. Em Nilópolis, isso mesmo. Ótimo. Mas continua, Lidênio, você ia dizer alguma coisa com relação. é, que esse presidente que o Lidinho citou, né, chamava-se Ângelo Júlio Chambarelli, e foi ele o encarregado de procurar um terreno em Nova Iguaçu para ser construído o Lar de Jesus. Foi o seu Júlio que ele tratou com o proprietário para comprar a, aquela área onde, né, o professor Leopoldo de Maria Barbosa construiu o Lar de Jesus. Até conta-se, né, quem contou isso foi o vovô Vitorino, né, que o seu Júlio localizou o proprietário
acertou com ele o valor, e quando foi com o professor Leopoldo para assinarem o documento, né, tudo, né, o outro já queria uma importância maior, né? A discussão Júlio olhou para ele, assim, né, e falou assim: olha, eu sou um homem do tempo em que a palavra do homem equivalia, viu? Aí o homem manteve o preço que tinha dado anteriormente. Isso. Mas então, Lidiane, eu acho que a gente está também falando nessa questão do Pacto Áureo, a gente fala no empenho, né, do professor Leopoldo, não é que foi assim esse baluarte, né? E aí, de repente, a gente lembra da Caravana da Fraternidade, não é? Exatamente. Uma coisa é ligada à outra, a gente não pode desvincular Pacto Áureo sem falar na Caravana da Fraternidade, que foi uma viagem é, promovida, né, para divulgar a necessidade da unificação nos estados do Norte e Nordeste. Não tinha muito contato com a Federação Artista Brasileira, pela distância. A comunicação naquela época não era muito fácil, né? Ainda era aquele telefone que tinha que chamar telefonista primeiro, né? Então, uma série de dificuldades. E o Nordeste e o Norte do país ficou um pouco isolado nesse processo. Então, um grupo de espíritas, liderado pelo professor Leopoldo Lins Vasconcelos, empreenderam essa viagem, né, que começou, né, na Bahia e terminou em Belo Horizonte, quando a Caravana da Fraternidade foi desfeita. Eles visitaram todo o estado do Nordeste, ainda Manaus e Belém. Sendo que em Manaus e Belém só estavam o professor Leopoldo e o Carlos Jordão da Silva, porque os outros foram tendo que retornar, problema de trabalho, né, e outros compromissos, e as duas capitais dos dois grandes estados do Norte foram visitadas só pelo professor Leopoldo e o Carlos Jordão da Silva. Lidiênio, da Caravana da Fraternidade, não é? Existem, assim, algumas situações interessantes que seria interessante da gente focalizar, não é? Eu me lembro que em alguns espaços a gente tem uma participação do Arthur Lins de Vasconcelos. Você pode contar para a gente? Olha, o que eu sei é que o Luiz Vasconcelos era um empresário, né? Ele tinha o dinheiro, foi ele que bancou a viagem, só que ele só foi até, não me lembro qual o estado do Nordeste, né? Às vezes as coisas também agora não lembro de tudo, né? Alguns detalhes assim a gente acaba esquecendo. Mas ele teve que retornar, o problema de como empresário que ele era, e o restante continuou a viagem, né? E o interessante, voltando à questão da importância do Leopoldo nessa viagem, né, é que ele era o orador oficial. E quando eles chegavam num estado, né, que era convocado o movimento espírita, né, os salões ficavam superlotados. Então, eles davam a palavra a uma opção de pessoas, né, e o professor Leopoldo ficava sempre para o último. E ele, às vezes, falando sem aparelho de som, muitas lá não tinha, né? E ele falava para uma multidão, às vezes tinha 400, 500 pessoas presentes, e ele falava 1h30 e ninguém levantava para ir embora. Então, era o poder da palavra do Leopoldo. Uhum. Interessante, né? Infelizmente, quando eu conheci o professor Leopoldo, ele já estava um pouco adoentado. Eu não conseguia ouvir uma palestra dele, mas quando eu li o livro Caravana da Fraternidade, eu vi que realmente ele deveria ser assim, um Divaldo naquela época. Aham, isso mesmo. Fala, Lidinho, o que que você ia contar para gente? Não, a princípio não tinha nada para contar, não. Só, assim, Só está a gente está acompanhando, né? Mas, acompanhando ele Lidiane, falando. isso. Então, Lidiane, vamos continuar nossa conversinha. Essa conversinha aqui, quem está participando do movimento federativo precisa realmente conhecer o esforço de quem veio antes, não é isso mesmo?
E falar do professor Leopoldo, falar hoje de Pacto Áureo é algo que é indispensável no nosso trabalho. Mas, assim, uma coisa que eu sempre, um argumento que eu uso, quando eu falo de unificação, eu começo, né, fazendo uma pergunta às pessoas. Fala assim, vocês acham que um espírito da envergadura de Bezerra de Menezes, que tem 1001 ocupações a fazer no plano espiritual, ele ia perder o tempo dele para tratar de um assunto de unificação, não sendo uma coisa importante? Eu boto a pessoa para pensar. Se Bezerra de Menezes é o patrono do movimento espírita e dedica um grande tempo, né, para esse trabalho, as pessoas têm que entender que isso é extremamente importante. Uhum. Infelizmente, nós ainda temos ainda hoje lideranças espíritas que acham que isso é desnecessário. Uhum. Você sabe, quando a gente está aqui falando de Doutor Bezerra, você colocou no seu livro, né, uma série de mensagens, não é, de Doutor Bezerra de Menezes, e eu não sei se você, de repente, quer fazer menção de algumas, não é? Alguma fala do Doutor Bezerra, porque nós, no dia a dia, nesse trabalho de união, a gente vai precisar realmente ouvir, não, o nosso querido mentor espiritual e a sua toda a fundamentação desse trabalho, como você falou. Pois não. Eu só queria primeiro explicar para as pessoas que ainda não conhecem o livro, né, por que espíritas e espíritos falam de unificação. E na primeira parte do livro, nós colocamos, né, algumas informações sobre a necessidade da unificação, tá? O próprio trabalho de Kardec, que quem assentou a base da unificação do espiritismo, do movimento espírita, foi o próprio Kardec, né? Até na live que eu também participei, falando do livro, né? Eu lembrei que lá no livro dos médios, no item 334, Allan Kardec fala, né, sobre o seguinte, né, vou até ler aqui, né? Esses grupos correspondendo entre si, quer dizer, os grupos formados naquela época, né, já o grupo de estudos espíritas, né, ele fala, esses grupos correspondendo entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, você veja que Kardec, já naquela época, ele já mostrava que seria através da união que nós formaríamos essa grande família espírita universal. E hoje nós temos aí o Conselho Espírita Internacional para provar que Kardec estava certo. É isso mesmo, querido, ótimo, é muito bom. Mas Pode continuar. voltando aqui à questão do Bezerra de Menezes, né, tem uma mensagem que até não é assim, muito extensa, né, que ele diz assim: Filhos, o Senhor nos abençoe. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciado entre nós, continuaremos à procura do trabalho com quem já nos encontramos, honrados pela divina providência. Crede, a humildade e a paciência do mecanismo do nosso relacionamento são as energias de entrosagem que não podemos prescindir na execução de nossos compromissos. Roguemos, pois, a Deus a força indispensável para nos sustentar fiéis aos nossos compromissos de união em torno do Evangelho de Cristo, a fim de concretizar os princípios de amor e luz. Mantenhamos unidos em Jesus para edificar e atender Kardec no caminho de nossas vidas, porque unicamente assim
assim, agindo com fraternidade e progredindo com discernimento, é que conseguiremos obter os valores que nos requerão na existência em degraus libertadores de paz e de ascensão. Uhum. Essa mensagem foi colocada pelo Chico Xavier. Certo. E Lidênio, eu estava aqui vendo, né, no livro, né, que também se fala a respeito dos obstáculos, dos entraves, não é, da unificação. Você consegue conversar conosco a respeito disso? O que é entrave à unificação? Ou você, o Lidinho, né? Oi? Pode falar, Cília, depois eu falo alguma coisa também. Não é o seguinte, eu já falei isso, que tem muita liderança espírita que, desculpa o termo que eu vou usar, mas não dá a mínima para o trabalho de unificação do movimento espírita. Querem viver isolados. E não são poucos, infelizmente, não são poucos. E mesmo assim, aqueles que às vezes conhecem, né, até de certa forma apoiam, mas não se empenham nesse trabalho. E com isso, ainda nos dias de hoje, a gente vê que é uma minoria que está aí à frente, né, das reuniões, dos trabalhos, dos encontros, porque grande parte ainda só quer participar, colocando um crachazinho aqui escrito participante, mas não equipe de trabalho. E aí, Assim, Lidinho, o que você acha? porque assim, né, a gente que tem mais ou menos palmilha, né, nessa estrada, né, que busca o trabalho da unificação, né, a gente tem que ter um olhar assim mais do olhar para o outro como alguém que pode contribuir na tua formação, né? Então, toda vez que você, né, se consegue se reunir com pessoas que têm vivências diferentes da tua, e nesse nível de convivência você consegue, né, trocas porque, às vezes assim, você está com um problema e assim, numa conversa, às vezes até no cafezinho, na pausa do cafezinho, aquela pessoa chega e fala, não, porque lá na minha casa espírita, uma vez a gente teve um problema, a gente resolveu dessa forma. Você sai e traz a solução daquele problema que está te incomodando, né? Então, assim, a unificação é um processo de construção coletiva, Coletivo. né? A gente, assim, então, toda vez que a gente fala em unir, significa ter mais de uma pessoa, né? Então, a unificação é um processo que une várias pessoas numa direção única também. Uhum. E aí é interessante, às vezes a gente acha que direção única é fazer todo mundo igualzinho, e não é. Direção única é todo mundo buscar o mesmo objetivo, de acordo com a sua realidade. Então, tem locais que vão ter soluções e que em outras regiões essas soluções não vão ser adequadas, porque, né, não faz parte da história, da forma de agir, da cultura daquela localidade. Mas, se a pessoa está buscando o mesmo objetivo, ela vai achar um caminho, ou nesse processo de troca, ela vai adaptar aquela solução à sua realidade. E aí essa pessoa vai conseguir, né, dentro desse processo, chegar, né, e crescer. Porque, na realidade, o grande objetivo da unificação é o crescimento coletivo, né? Seja o crescimento pessoal, né, de cada ser humano que participa do processo, como também o crescimento das instituições que essas pessoas representam, uma vez que ele vai estar oxigenando práticas, né, e verificando aquelas coisas que ele pode estar melhorando, né, trazendo conhecimentos novos que outras pessoas estão pensando e vivenciando, de forma que aquela instituição ela possa, a partir de então, né, seja dentro de acordo com a sua história, produzir algo mais melhor, né, para Uhum. o seu dia a dia, para a sua realidade. Ô, Darcy, Pois não. inclusive, muita gente consulta o dicionário para ver o significado de algumas palavras, né? Aí ele lê os dois significados e para. Por exemplo, no dicionário do Aurélio, quando a gente
a palavra, né, o verbete, unificar, o primeiro significado que o Euler dá é unir. O segundo, uniformizar. Só que o terceiro é convergir para o mesmo fim. Então, é esse o significado da palavra unificação no movimento espírita. Não é nem unir apenas, nem uniformizar. Como o Lidi falou, não é fazer todo mundo a mesma coisa, igual uma parada militar. É, Mas todos estejam envolvidos para convergir para o mesmo fim. E qual é esse mesmo fim? É manter a unidade doutrinária preconizada por Allan Kardec. ótimo. Esse termo que o Lidinho usou, oxigenizar, não é? Eu acho que ele é esse o termo, foi, Lidinho, que você Pois, utilizou? é, Ele tem isso. uma conotação, entende? O que que é você colocar oxigênio naquele corpo, né? Então, como é que você vai, o que que aquele corpo, não é? Como é que ele vai reagir recebendo mais oxigênio, né? Pode falar, Lidiane. Exatamente, né? Até que antes da gente começar a conversar, né? Meu pai estava aqui por conta do outro trabalho que a Felipe fez com a Ângela, tá aqui, tem um livrinho aqui em cima, que é a ANAS do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, que aconteceu de 31 de outubro a 5 de novembro de 1948, né? E aí eu peguei aqui, tem um ponto aqui que era um trabalho que o professor Leopoldo Machado encaminhou. E tudo isso que a gente está falando aqui, ele fala dos entraves que vai encontrar, né? Aí ele fala aqui de uma fase de adaptação, aí ele fala de questão da consciência espírita. Aí depois é engraçado que ele usa assim, uma série de expressões de unificação, né? Que ele chama de unificação doutrinária, unificação perigosa, unificação social, né? Assim, nesse processo da gente buscar, né, assim, convergir para o mesmo fim, né? Mas com cuidados, né? Porque é exatamente isso, a gente respeitando a individualidade e o processo. Até é interessante, a gente estava lendo aqui, teve um caso que ele narrou aqui, que no processo de organização do Congresso de Mocidades Espíritas, né, em que uma mocidade se reuniu e, por unanimidade, a mocidade decidiu participar do Congresso de Mocidades Espíritas. Uma mocidade que ele diz que é uma mineira, né? Veio lá de Minas. E aí, ou seja, o presidente da casa dá passividade ao mentor espiritual da casa, dizendo que era para não ir. Então, depois ele já explica que o ex-mentor da casa foi um eminente médico. Ai, ai. Então, a gente vê aqui às vezes até uma pessoa não quer naquela instituição, né, que a casa busque esse processo, né, de participação, aí arruma algum tipo de forma de afastar, né? O mentor espiritual da casa veio falar que não era para participar. E Por aí isso. no processo que ele está dizendo que a principal força, né, da doutrina espírita é a nossa libertação. Então, a gente poder pensar, né? Aí, como a gente tem liberdade para pensar, as divergências acontecem, mas ele diz, é melhor a gente ter divergências, né? Sem ódio, sem rancor, do que ter aquela passividade inútil, né? Que não serve para nada. Uhum. Mas aí a gente vai vendo, não é, Lidinho, que na hora que surgir, não é, a dificuldade, não é, a gente está entendendo que tem um motivo maior, como mesmo o Lidiane falou, doutor Bezerra de Menezes, esse espírito, nesse grau de evolução, não vai se preocupar por uma coisa que não tem importância, né? E aí, Lidiane, de repente é por isso que ele diz que a unificação é urgente, mas não é apressada? É, porque tudo que é feito com pressa acaba não sendo bem feito, né? Então é urgente porque ela é necessária. Mas eu lembrei no início da nossa conversa, né, que aquela tentativa, se não me engano, não posso afirmar mais, que foi de 1926, mas não era ainda o tempo, né? Então,
tudo tem o seu tempo. Então, foi necessário um amadurecimento, a criação de outras federativas, né? E aí, né, a gente fala na Caravana da Fraternidade, mas tem um personagem do movimento espírita que foi muito importante também, que foi o professor José Jorge. Que o professor José Jorge, ele ajudou a fundar uma porção de federativas no Nordeste brasileiro. Uhum. Ele ia lá, explicava a necessidade, levava modelo de estatuto, né? Quer dizer, foi um trabalho pós-caravana da fraternidade, mas também importante. E tudo isso atrelado à proposta da criação do Conselho Federativo Nacional. Exatamente. Uhum. Certo, muito bom. Bom, a gente está, eu tenho a impressão que a gente está caminhando para o nosso término da nossa conversa, né? Aí eu queria, Lidiane, que você dissesse, você colocasse para nós algo que você gostaria de dizer, ou então aquele verso, não é, que você tem que estar lá no livro. Não sei se você gostaria de dizer para nós do Unificar. Você fica à vontade. Antes, só queria lembrar que nós estamos trabalhando para fazer uma nova edição desse livro, né? Até eu conversando na live com a Ângela, nós falamos que, quem sabe, se a gente consegue fazer a publicação dessa nova edição ano que vem, que são os 220 anos de nascimento de Allan Kardec. Uma data assim redonda, né? Porque esse livro aqui, a primeira edição, ela foi em homenagem aos 150 anos do Livro dos Espíritos de 2007. Ah. Então, se a gente conseguir lançar no ano que vem, também fica uma data importante, né? E também, Lidiane, são os 75 anos do Pacto Áureo. Então, nós unimos as datas, né, para fazer um grande movimento. Exatamente. E aí Uhum. nós escrevemos aqui com base em 3 verbos que o Bezerra de Menezes utilizou em relação aos passos necessários para esse trabalho, essa discussão nossa, né? Que eram reunir, unir e unificar. Você Até quer eu ler? lembro, né? Pode ler. É. Né? Então, nós escrevemos, né, um poema, né? Eis a meta a buscar, seguindo todos os passos que Bezerra ensinou. Reunir, unir e unificar. Porque um feixe de varas, nem um forte vendaval será capaz de quebrar. Reunir os corações que estavam dispersados. Buscar a unidade em torno de um ideal. A unidade doutrinária que Kardec nos legou em tarefa divinal. Unir espiritistas sob a mesma bandeira que Ismael desfraudou do trabalho incessante na divulgação da doutrina, esse relicário de luz sob a terra baixou. E depois unificar, convergindo objetivos para um ponto em comum, pois é importante buscar o que o codificador nos livros e em discursos estava sempre a alertar: unidade doutrinária, estudo sério e profundo, usar sempre o bom senso, a todos sempre amando, porque, segundo Bezerra, quem segue este caminho está unificando. Muito bom, Lidiane. E você, Lidinho, vamos lá. Se a gente pudesse assim, sintetizar nesse processo aí nosso em relação à unificação, uma coisa que eu sempre gosto de dizer é o seguinte, que, de certa forma, né, eu usufruí, eu fui um beneficiário desse processo, né? Assim, eu já ainda era criança quando a campanha permanente de evangelização infanto juvenil foi lançada. Boa parte da minha evangelização foi colhendo os frutos dessa campanha. Então, né, que a gente, todo o nosso conhecimento e tudo mais, passou pela campanha, que nada mais é do que um fruto, né, desse processo de unificação que a gente vivenciou. Ótimo, muito bom, muito bom. Olha, eu estou aqui encantada ouvindo vocês. Eu acho que a gente continuaria até mais um pouquinho adiante, né? Mas eu acho que fica o gostinho do quero mais. E se vocês pudessem dar assim um recado, uma mensagem
para os nossos amigos do movimento, o que vocês falariam? Primeiro, Davi, eu queria só perguntar a você, você lembra quando nós nos conhecemos? E aí, olha, tem muito tempo, não é, Lidiane? Foi o primeiro Cipom em Volta Redonda, 1970. Olha, tem tempo, né, Lidiane? Foi ontem, foi É. ontem. Mas eu queria só dizer para aqueles que estão nos ouvindo que deem um pouco mais de atenção a esse trabalho, né? Procurem se informar, principalmente, né, sobre o órgão, porque o movimento espírita do nosso Estado ele é dividido, né, em conselhos municipais, cada município tem um conselho, depois nós temos o reunir, que é já a nível de região, e nós temos o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, procure se informar, porque é na informação, na busca da informação e buscando as respostas que a gente vai entender melhor, não só o processo, como também como a gente pode colaborar. Ótimo. E Lidinho, querido, e você? Como é que você sintetiza? Assim, eu gosto, né, assim, o que eu gosto sempre de frisar, né, é que é, todo esse processo, né, faz com que a gente consiga também criar vínculos de amizade muito fortes por onde a gente passa, né? Então, do movimento espírita também se constrói, a unificação também se constrói nos laços de amizade. E a gente só estabelece laços de amizade na convivência. É Então, isso mesmo. acho que essa era a gente conviver, né? Para a gente poder, nessa convivência, estreitar os laços e se fortalecer, né, no processo aí da unificação. Olha, eu particularmente estou assim muito feliz de estar nessa hora, né, conversando com vocês. Lidiane, que é esse amigo que a gente tem todo o maior respeito, não é, pelo trabalho que sempre desenvolveu, não é, no movimento espírita, já esteve durante várias vezes na coordenação de unificação dos órgãos, não é, federativos, e hoje está aqui, não é? E hoje o seu filho, que também participa, não é, do trabalho da área de unificação, e nós todos conversando sobre este assunto tão importante, não é? Do nosso movimento, que é realmente o Pacto Áureo, e como o Lidiane nos falou, Pacto foi o nome dado à ata de reunião desses amigos, não é? Que estavam, desses participantes, estavam na federação, quando ainda era presidente o senhor Antônio Vantuil de Freitas. Bom, então, muito obrigada, queridos amigos. Só Pois um não, minutinho, né? E quem está falando muito do Lidinho, mas tem o João Carlos também, né? sim, João Carlos atualmente é o diretor administrativo do Conselho aqui de Nilópolis, Conselho Espírita de Nilópolis, o seu, e ele também participa do ENEF, é o coordenador do ENEF aqui em Nilópolis. Ele é a uhum. Jana e sua esposa. Então, os dois também estão bastante integrados no movimento espírita. Então a gente entende, né, quando o Lidinho falou que é cria desse movimento todo, não é, Lidinho? Então, queridos, muito obrigada pela participação de vocês. É sempre muito interessante nós estarmos conversando, não é? E buscando resgatar esta história, né? E lembrando também uma frase de Francisco Spinelli, que foi numa mensagem trazida também no livro que Lidiane está colocando para nós, né? Quando ele diz: unificar significa reunir num só todo, fazendo convergir para um só fim. Unificação espírita é a reunião de valores para a melhor difusão e propagação do pensamento dos espíritas, pensamentos coletados e comentados pelo insuperável professor de Lyon, definindo os rumos seguros e elevados de cada um no campo de serviço onde foi situado. Amigos, boa noite, até a próxima.